Oi, eu sou a Isabel, este é o Rio de Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um livro chamado O Museu do Silêncio. O Museu do Silêncio foi escrito por Yoko Gawa em algum momento depois da publicação ali da escrita de A Polícia da Memória. Já compartilhei com vocês alguns detalhes, algumas reflexões sobre a Polícia da Memória. E desde que eu li e reli aquele livro, eu queria conhecer outros livros, outras histórias criadas pela Yoko. Essa escritora japonesa, curiosa, peculiar, misteriosa, que cria umas histórias assim que você fica meio sem saber pra onde vai. O fato é que cheguei em Museu do Silêncio porque descobri que a Estação Liberdade, essa editora maravilhosa que traz aí autores incríveis e que vocês deveriam conhecer, publica vários livros da escritora. Então fui lá e busquei o Museu do Silêncio sem saber absolutamente nada sobre ele e descobri que ele pode ou não estar ligado, existir em um universo compartilhado com a Polícia da Memória. Se isso faz algum sentido, vai depender de cada leitor e eu vou tentar vender o peixe, vender a ideia de que os dois livros pertencem a um universo específico. Não sei se vocês vão comprar essa ideia, isso fica a critério de cada um. A história de Museu do Silêncio começa quando um museólogo, ele não tem nome, nenhum personagem dessa história tem nome, como acontece em A Polícia da Memória, é contratado então por uma senhorinha que ele nunca tinha ouvido falar, que vive em uma cidadezinha pequenininha, ali de um país que a gente também não sabe, porque em nenhum momento é descrito, é explicado, é apresentado, para criar um museu. Quando ele chega na cidadezinha, ele é recebido por um empregado da senhora e pela filha adotiva dela, uma menina ali bem novinha, que vai explicar para o museólogo que, olha, a senhorinha, ela é grosseira, ela é às vezes mal educada, ela trata mal as pessoas, mas ela tem um bom coração, ela está extremamente focada nesse projeto e ela quer realmente fazer esse projeto o quanto antes, porque ela sabe que em algum momento ela vai morrer e ela quer deixar tudo pronto, realmente tudo ali preparado para o momento em que ela não estiver mais aqui. Quando ele chega na mansão dessa senhorinha, que tem ali um monte de coisa, ele já entra, ele já começa a analisar o que ele pode colocar no museu, porque ele acredita que as coisas que estão na casa serão as coisas que a senhorinha quer colocar no museu. Só que não. Ela trata ele mal pra caramba, ela fala, você não entende nada, essas coisas, essas ideias aí que você teve, que você aprendeu na sua universidade sobre museologia, não me interessam. O que interessa é a ideia que eu vou falar pra você e que você vai ter que entender ao longo aí de muitas conversas que a gente vai ter, porque o museu que eu quero criar não é um museu qualquer, não é um museu como todos os outros museus que você já viu na sua vida. É o tal do Museu do Silêncio, que só vai fazer sentido no nome, na ideia, muito pra frente, ao longo do livro. Por quê? A senhorinha, ao longo ali de praticamente toda a vida, sempre que alguém falecia na cidadezinha, ela vasculhava a casa da pessoa, ela vasculhava o lugar onde a pessoa trabalhava, ela vasculhava tudo relacionado à pessoa para encontrar uma lembrança, algo que demonstrasse que esta pessoa esteve aqui. Essas lembranças podem ser N coisas. Pode ser uma bolinha de gude, pode ser, sei lá, um olho de vidro, pode ser uma marreta, qualquer coisa que a velhinha, senhorinha, acredite que é significativa e represente essa pessoa que não existe mais aqui na Terra. Demonstre que ela esteve aqui e que ela teve toda essa história que será então apresentada assim que o museu estiver pronto e que o objeto for exposto no museu. Acontece que, spoiler, a senhoria não vai lá e pede, por exemplo, para a família da pessoa que morreu uma lembrança. Ela invade os lugares e ela entra nos lugares e ela muitas vezes rouba coisas que dá na telha, que ela resolve que é aquilo lá que tem que ser a lembrança e ela simplesmente pega e leva embora. Ao longo de toda a vida, nunca ninguém descobriu isso e nunca ninguém se importou com isso e não fazia diferença nenhuma se essa vovozinha pegou algo de alguém falecido.
Mas agora a gente tem um novo visitante ali, um novo cidadão na cidadezinha, porque ele realmente aceita o emprego e ele realmente inicia ali o projeto do museu, destas memórias dessas pessoas que já se foram, mas que estiveram aqui em algum momento e que podem ser que sejam esquecidas ou pode ser que não. Porque as memórias, a lembrança delas está ali. A partir do momento em que o nosso personagem principal, o museólogo, aceita o emprego, aceita fazer parte dessa empreitada, a gente vai acompanhar o dia a dia dele. As entrevistas dele com a senhorinha para saber o que é cada objeto, qual a história desse objeto, a catalogação de cada objeto que ele vai ter que expor no museu, a criação do museu em si e também, por que não, as coisas que acontecem na cidade. E assim, para uma cidadezinha pequenininha, ela é extremamente movimentada, conturbada, cheia de coisa acontecendo. Porque em algum momento a gente vai ter uma bomba explodindo, em outro momento a gente vai ter um possível assassino solto, matando pessoas na cidadezinha, e em outro momento a gente vai ter também a presença de monges, pessoas que se associam a ali um monastério, um negócio lá que tem, que são dos sacerdotes do silêncio, missionários do silêncio. O fato é que toda pessoa que aceita entrar ali nesse monastério, aceita então que ela vai seguir a ascese do silêncio, que é o quê? Ele vai simplesmente parar de falar, de se comunicar, seja por escrito, seja por gestos, seja por olhares, seja por fala, seja por tudo. A pessoa vai ser o silêncio em pessoa. E tudo isso, curiosamente, habilmente, vai estar interligado à nossa história e ao que vai acontecer lá no final e a própria ideia do Museu do Silêncio. Por quê? E aí vem uma chave para você entender o que acontece nesse livro, que é o fato de que a partir do momento em que alguém falece, né, em que alguém não existe mais nesse nosso plano de existência, tudo que ele deixou para trás pode ou não fazer algum sentido. Quem cria sentido, quem entende, por exemplo, um guarda-chuva como uma lembrança, são as pessoas que ficaram. E elas vão transmitir esse sentido e essas lembranças que elas guardaram da pessoa que não existe mais naquele objeto, que no final das contas é só um objeto, mas passa a se transformar em uma materialização da existência dessa pessoa que não existe mais. E aí, para entender um pouquinho melhor o que a Yoko Ogawa vai tentar, ou não sei, porque isso é interpretação minha, transmitir para o leitor nesse livro, é o fato de que a própria questão do silêncio tem aí uma interpretação muito louca para você entender o universo inteiro, basicamente. Porque a partir do momento em que uma pessoa então falece, ela não produz mais som, ela não produz mais ações, ela não se mexe mais no nosso meio material e a gente perde, como acontece com aqueles missionários do silêncio que eu comentei para vocês, a possibilidade de comunicação com ela. O que acontece então é um silêncio por essa pessoa que faleceu e com as pessoas que ficaram, que é literalmente o que acontece nesse livro, porque quem aceita iniciar ali a ascese do silêncio para de se comunicar com qualquer pessoa. Ele ainda existe no mundo real, fictício desse livro, porém as outras pessoas não conseguem se comunicar com ele. Ele faz e não faz mais parte do nosso mundo. E é a mesma coisa que acontece com os objetos que a senhorinha pega. Porque estes objetos, igual os missionários do silêncio, estão aqui, a gente não consegue se comunicar com eles, porque eles representam alguém que não está mais aqui. E se eu conseguir explicar para vocês alguma coisa aqui, e se isso ajudou vocês a entenderem um pouco desse livro, eu já fico feliz. Porque assim, é uma discussão extremamente filosófica. Eu acho absurdo a sacada que essa escritora teve para falar sobre falecimento, sobre memória,
sobre a nossa relação com as pessoas que já se foram. É assim incrível. Mas agora eu ainda preciso compartilhar com vocês o que? As possíveis conexões entre o Museu do Silêncio e a Polícia da Memória. E eu já dei ali diversas ideias para vocês, porque estamos falando de um livro que tenta guardar objetos que representam pessoas que não estão mais aqui. E na Polícia da Memória a gente tem o quê? Pessoas que perdem a memória, e no momento em que elas perdem a memória, elas fazem o quê? Elas se desfazem de objetos. Então a gente tem dois mundos convivendo de maneiras opostas, mas pra mim a conexão mais forte, que possivelmente não faz sentido nenhum e que talvez a Yoko nunca quis isso, mas que pra mim faz total sentido, é o fato de que nosso museólogo não tem nome, mas ele tem um irmão mais velho, que vive em outro lugar, que está casado e que a esposa vai ter um bebê. Na Polícia da Memória, a gente tem um personagem importante para a história que era casado e cuja esposa está para ter um bebê. Este personagem de O Museu do Silêncio, ele tenta se comunicar com o irmão mais velho, que está casado e que tem a esposa que parece que vai ter um neném. Só que este personagem aqui de A Polícia da Memória, ele não pode receber qualquer carta, porque a gente tem ali toda a Polícia da Memória que não deixa chegar carta, que não deixa chegar nada, porque em algum momento até as cartas pararam de existir. Mas o fato é que a gente tem essa correlação curiosa existindo, que acontece nos dois livros e que talvez seja só a Isabelzinha, leitora, tentando forçar uma interpretação e uma existência de compartilhamento de universo em dois livros que só são dois livros distintos. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca nos comentários se você conhecia a Yoko Ogawa. Se você conhecia o Museu do Silêncio, se você conhecia a Polícia da Memória, não sei se você conhecia alguma coisa e se você entendeu alguma coisa do que eu disse nesse vídeo. Vamos debater um pouquinho mais, vamos trocar figurinhas nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.